Então vamos Então, aproveitar que não tem palpite, vamos colocar a doutora Rita Novaes, vamos ver se ela agora está com a conexão vamos. bacana. Ah, está aqui. Boa noite. Boa noite. Agora sim. Agora Seja sim. bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Doutora, vamos começar já a fazer perguntas. A senhora é a nossa convidada hoje aqui no Bola Redonda. Você viu que a gente começou a falar aqui um pouco da parte de depressão, do atleta, né, principalmente na parte conjugal, algo familiar, né, que tem um impacto, mas também tem o impacto também, muitas vezes, na performance do atleta quando ele não tem uma boa alimentação, né, isso acaba impactando, né, e a gente queria ouvir um pouco de você como especialista, né, algumas dicas. Nós temos o Nilson aqui, que vai agora jogar a Copa Legends agora nos próximos meses, né? Quais as dicas que você dá para esses jogadores, né, com a alimentação? E quais são os perigos, né, que eles têm também? Vai fazer toda a diferença a questão da alimentação. Então, a alimentação deve, no caso do atleta, ser personalizado, entender se ele tem alguma carência ou não. Por quê? Porque se ele tiver alguma carência nutricional, ele não vai conseguir performar da forma que ele deve. E às vezes, o atleta, como ele tem um poder aquisitivo, ele acaba comendo e fazendo umas escolhas que não são adequadas. E aí, muitas vezes, eles acabam até não tendo uma composição corporal adequada. Então, se ele não vai ter uma composição corporal adequada, ele não vai conseguir desempenhar a função dele. Então, avaliar o estado nutricional, fazer um plano alimentar balanceado e equilibrar essa questão da gordura e da massa é bem importante para ele performar, né? Muito bom. Nilson, você como atleta, pode fazer uma pergunta para a nossa Só especialista e dar convidada. um parabéns para a doutora, né, doutora Rita aí, e dizer para ela, né, realmente a alimentação faz a diferença, porque na nossa época a gente não tinha todo esse tratamento, toda essa mordomia, né, essa coisa aí que realmente favorece ao atleta. Eu mesmo, na minha época de jogador, quando eu cheguei no Internacional, não só no Inter, todos os times, eu não tomava o café da manhã. Eu, do jeito que eu morava sozinho, do jeito que eu saía de casa, eu ia direto para o treino, eu ia botar a primeira alimentação no corpo ao meio-dia e pouco, que era o almoço. E ali eu já tinha treinado a parte física, já tinha me desgastado. Então, isso aí você poderia ter uma lesão, né, alguma coisa. Então, um negócio de suplemento. Então, talvez se eu tivesse tido uma oportunidade dessa que hoje esses atletas têm, talvez o rendimento nosso seria bem melhor, né? Hoje em dia os atletas se aposentam mais tarde, porque eles têm uma alimentação equilibrada e também tem a parte da suplementação, porque é importante avaliar daquele suplemento da alimentação que é prescrito, o que ele está conseguindo realmente ingerir, porque a alimentação do atleta ele tem um valor calórico, uma demanda nutricional maior, e da parte nutricional de suplemento também, porque se você não avaliar isso, você não consegue fazer. Então, assim, há alguns atletas que acabam não tomando café da manhã, eles acabam tendo maior questão também de contusão, de lesão. Então, a questão da alimentação pré-treino ou pré-jogo é muito importante, porque senão ele não consegue, ele pode até jogar, mas o rendimento é diferente. Então, quando você faz todo o equilíbrio nutricional e você mede o jogo em tempo e quanto ele faz de gol, ou quanto ele corre, qual que é a performance dele, você vê que tem muita diferença, inclusive a hidratação, isso é muito importante. Muito bem. Ô, Nilson, você jogava até meio-dia sem comer nada e aguentava? Como? Só ficava queimando massa muscular? Treinamento. E o corpo se habituou com isso aí, cara. Eu não sentia fraqueza, não me sentia mal, não sentia nada. Eu chegava lá, treinava, não tinha tontura, e isso aí foi passando de clube para clube. Dificilmente, às vezes chegava num clube, né? Às vezes você chegava para treinar, tinha uma frutinha ali no vestiário, alguma coisa, você comia, mas a maioria dos clubes não comiam nada, você tinha que tomar café em casa. E a gente, como era solteiro, ser relaxado, né? Não gosta de acordar mais cedo, eu gostava de acordar em cima da hora, só botar a roupa, tomar um banho, botar a roupa e ir embora pro treino. Já chegava já em cima da hora. Então não tinha esse hábito, cara, de tomar o iogurte, comer uma maçã, comer um pão, né? Essa coisa, tomar um leite, alguma coisa, um suco. Então não tinha esse hábito.
Tanto é que nem na concentração eu não acordava. Eu nem acordava de manhã para tomar café, eu acordava direto com o almoço. Olha só. Doutor, em cima desse relato aí do Nilson, né? Quando a gente fala de atleta, mas pode ser até um pessoal que está em casa que faz uma academia, o ideal é se alimentar. Que tipo de alimentação para um preparo de treino, né? Para pegar uma esteira, fazer uma bicicleta, alguma coisa? É em jejum, como o Nilson fazia, ou aquele cafezão da manhã? Dá umas dicas para a gente. É assim, quem é praticante de atividade física, algumas pessoas até conseguem fazer o treino em jejum, tudo vai depender como ele está condicionado, enfim. Porque o praticante de atividade física, ele vai fazer 1 hora somente na academia, então é pouco. Agora, um atleta, se ele vai fazer um treino, que às vezes ele fica 6 horas ou até mais no clube, então ele precisa ter um café da manhã bem reforçado. E na noite anterior também, prescreveram alguns alimentos na qual ele vai fazer a reposição do glicogênio muscular. Então, quando você faz essa alimentação na noite anterior e antes também, na parte da manhã, no café da manhã, antes do seu treino, ele vai fazer toda a diferença, né? Agora, um praticante de atividade física, a gente primeiro pergunta qual a intensidade do treino, a quantidade de horas. Então, um treino, assim, não dá muito para comparar. As estratégias para um atleta é bem diferente quando a pessoa pratica somente uma atividade física. Agora, quem é atleta tem que fazer toda a performance, né? E avaliar a questão dos exames laboratoriais é muito importante. Se você for ver no passado, os atletas, eles se aposentavam, como eu te falei, muito cedo, eles tinham muito problema de articulação. Os de hoje, eles têm mais uma dimensão muito menor. Até a questão de cãibra, se você for avaliar um jogador hoje, ele tem nível de cãibra bem menor do que no passado. Então, a questão da suplementação, da água mesmo durante o treino, pós-treino, vai fazer muita diferença, principalmente o aspecto de vitaminas e minerais, o envelhecimento do atleta. O corpo dele sofre se ele não faz toda essa suplementação. Então, hoje, um atleta fazer um treino sem se alimentar vai fazer muita diferença, muita mesmo. Ricardo, eu tenho uma perguntinha, assim, que nem no caso, doutora, o atleta, ele tem todo esse cuidado, né? Você toma o seu suplemento, após o treinamento a gente vê, você tem ali seu copinho, cada um tem seu nome, né? É para isso, é para aquilo, cada um tem a sua coisa determinada para tomar. E se ele tem esse cuidado todo e ele não se cuida após o treinamento, né? Ele sai para a noite, toma um pouquinho mais, ingere um pouquinho mais de álcool, isso aí vai interferir, ele vai perder todo esse tipo de tratamento que ele teve? Não vou falar que ele vai perder todo, mas ele tem um rendimento menor, inclusive de dor. Você percebe que quando você bebe na noite anterior e no dia seguinte você vai jogar, você tem dor muscular, porque é metabolizado o álcool no fígado. Tanto é que, tecnicamente, é proibido você ingerir um álcool, principalmente quando você está em campeonato. A gente sabe que, às vezes, as pessoas bebem escondidos, mas você percebe nitidamente a diferença do atleta. Viu, quando Nilson? Ele está bebendo. Amanhã não vai deixar você beber, não, viu? Não pode. Hoje é totalmente, né? Hoje até no doping, né? Totalmente proibido. Na nossa época, era dado cerveja para a gente tomar para poder urinar o mais rápido possível, porque após um jogo, principalmente um jogo tenso, né? Um jogo nervoso, você não tem vontade de ir ao banheiro, cara. Então, me dava cerveja que é diurético, e aí os jogadores tomavam cerveja e fazia até, você saía mal, porque você tinha o desgaste do jogo. Aquele cansaço, ia tomar cerveja sem comer nada, sem alimentação no estômago, pô, você saía dali para ir tomar banho, para ir para casa, ia já, bem dizer, ruim. Aí o Nilson já aproveitava, entendeu, Ricardo? Doutora, aí o Nilson já aproveitava. Eu não vou mentir, não, Douglas. Eu torcia para cair no exame. Lógico, Você acha que eu te conheço, rapaz? Doutora, Ricardo, eu tenho uma pergunta para a doutora. Até porque a gente não tinha esse entendimento, né? A gente achava que não fazia mal. Se soubesse esse mal todo aí, eu não queria dar. Com certeza. Doutora Rita, é um prazer ter a senhora no programa Bola Redonda com a gente. A pergunta é o seguinte, são duas, né? Eu queria que a senhora passasse depois para mim uma dieta, né? Eu acho que eu estou um pouquinho fora do peso. Vou ver se eu volto a fazer caminhada, eu quero voltar a jogar bola. Assim,
a gente tem uma audiência assim legal e essa galera, né, que assiste o programa é esses peladeiros, né, que a gente fala de final de semana, né? Qual é a dica que a senhora assim podia passar, né? De repente o tipo de alimentação para esses atletas de final de semana, né? Que jogam no time da várzea, que tem o time dele, que ele vai, bate uma bolinha, né? Então, quer dizer, uma tipo assim, ele pode comer antes de jogar bola? Ele pode antes de. Pelo menos 1h30, 2, ele deve tomar um café da manhã com carboidrato, pode ser Ah, banana, mandioca. Eu estou falando de uma forma generalizada, né? E a gente tem que aham, avaliar cada caso. Uma fonte de proteína também, porque aquela pessoa que só come uma frutinha e vai jogar, tudo bem que é uma brincadeirinha, vamos assim dizer, não um jogo, né? Mas ah, assim, ele não vai ter o mesmo rendimento, tem pessoas que não vão conseguir jogar, então não vai ajudar muito, não. Então, você não pode consumir alimentos muito gordurosos, porque além da questão de poder soltar o intestino, o alimento gorduroso ele dificulta a digestão. Então, se você consome, vai 1 hora antes, muito alimento gorduroso, você pode ter problema digestivo. E algumas pessoas começam a nausear. Então, esse equilíbrio nutricional entre proteína, carboidrato e fruta é bem interessante, mesmo porque a fruta é rica em potássio. E se esse potássio faltar, você vai ter cãibra. E outra coisa que é muito importante, para fazer contração muscular, nós precisamos do magnésio. Nós vamos ter no iogurte, oleaginosas, nós vamos ter várias fontes. Então, se você coloca esses alimentos quando você vai tomar o café da manhã, dificilmente você vai ter cãibra, então essa dor muscular, porque se você não faz contração muscular, você não consegue correr no campo, né? entendi. Então, quer dizer, eu não posso comer uma feijoada e depois de jogar uma bola, então, né? Não, porque vai ficar muito pesado, você não Muito consegue fazer a pesado. Não digestão, consegue né? fazer nada. Aí vai dar sono, né? Aí vai Aí dormir, só se você vai dormir. sentar. Aí deita do lado da trave e dorme, né? Entendi. Então, a galera de casa aí fica ligado. Não pode comer muito, deve comer coisa leve, né? Deve comer uma fruta, né? Deve comer. Banana é bom para cãibra também, né? Sim, nós temos não só banana que é rica em potássio, melão, outras frutas também. Aqui a banana é mais fácil, é só você tirar a casca, a maioria das pessoas geralmente tem em casa. Mas vamos Sim. assim dizer, é uma boa fonte, água de coco também. Eu só falo para a pessoa dar esse intervalo de 1h30, 2, porque aí vai depender da digestão de cada pessoa. Mas se você come, você já entra e vai jogar futebol, realmente a facilidade de você passar mal e ter náuseas ou até vômito é grande. Aí depois você vai passar vergonha, né? É verdade. Deixa eu ler aqui, a galera tá mandando aqui mensagens. O Gerson Leles, boa noite, galera. Valeu, Gerson, um grande abraço. Gersinho aqui. O Zé Carlos, lateral da seleção, boa noite, amigos. Boa noite, Zé. Abraço, Zé. Reis Gol, grande abraço para todos aí. Ricardo, Nilson, Douglas e doutora Rita. Reis Gol mandando um abraço para todos. Abraços. Abraço. Tupanzinho, Talismã, eu sempre cuidei da minha alimentação. Já o Nilson, 3 pontinhos. Eu sei. Estão te entregando, hein, Nilson? Estão te entregando, hein? Eu sei como ele cuidava bem da alimentação. Te entregou aqui, hein? Muito bem. Hora da bola. O Douglas com feijoada joga melhor do que o Luiz Adriano. Aê! Muito Também bem. acho. Pode... Também acho. Também acho. A galera mandando aí mensagem, manda as mensagens para a gente. Estamos com uma boa audiência hoje, recebendo a doutora Rita Novaes aqui com a gente. Doutora Rita, a gente vê principalmente agora nesse mercado da bola, alguns jogadores sendo apresentados, né, com uma barriguinha meio saliente, né? E aí a torcida naquela ansiedade de ver esse atleta entrar em campo, né? Muitas vezes esse jogador, ou ele vem de uma temporada sem jogar, né? Que só estava meio que treinando na academia. Quando uma equipe, né, como a sua, pega um atleta desse, que tipo de planejamento é realizado para que ele possa, dentro de um prazo, né, que o corpo dele, né, é doente, mas que ele volte a pelo menos ficar à disposição da equipe técnica para treinamento e jogo? Se ele tiver
fora do peso, nós vamos fazer o plano alimentar para que ele perca a gordura, porque ele perdendo a gordura, ele também vai ficar mais leve, ele vai conseguir correr. Quando a pessoa já está com uma barriguinha mais salientada, ela está fora do peso, e aí também ela pode ter uma resistência à insulina. Se ela tiver uma resistência à insulina, ela não vai fazer os hormônios adequados, isso tudo vai atrapalhar. Então, é pelo menos 1 mês, 2, vai depender do peso, que a quantidade de gordura que está a mais, é interessante você conseguir reduzir desse atleta, né? Porque aí você consegue um melhor rendimento. Agora, o que é importante do atleta é ter foco. Então, ele vai fazer o treino, ele vai fazer a suplementação necessária para aumentar o rendimento e a alimentação também. O que nós explicamos é que é importante fazer a alimentação na semana e final de semana. Lógico que ele não vai deixar de comer algumas coisas, mas se ele come muito errado no final de semana, ele vai atrapalhar totalmente o planejamento dele da redução de peso e ganho de massa. Então, é importante ele ter ciência do que é importante ele fazer as escolhas. Então, fazer as escolhas saudáveis, inteligentes para melhorar o rendimento é importante. Não adianta fazer só na semana e final de semana não fazer nada. Muito bem. A gente viu quando o Ronaldo Fenômeno, né, voltou para o Corinthians, teve até um quadro no Fantástico, né, ele tentando uma alimentação melhor, emagrecer. A gente viu como foi traumático, né? A gente sofria vendo ele treinar, como ele não conseguia, né? E a gente vê que isso, às vezes, também tem um pouco também de cada corpo, né? Cada corpo reage de uma maneira. Eu vejo o Nilson ainda magrinho aí, jogando uma bola, e o Ronaldo que parou tá 20 vezes maior que ele, né? Também tem esse aspecto, né? De não só a disciplina, mas cada corpo responde de uma maneira, né? Tem o seu biotipo, né? Então, assim, é que nós temos um problema com atletas. Se você for pegar numa regra geral, o atleta, depois que ele para de jogar, ele se aposenta, alguns, eles acabam consumindo o mesmo alimento que ele consumia quando ele tinha uma prática de atividade física intensa. Depois que ele se aposenta, ele vai treinar, mas não na mesma intensidade. Então, diminuir o que ele consome, escolher melhor os alimentos, vai fazer toda a diferença. Porque se ele continuar com os mesmos hábitos, porque, por exemplo, um atleta, ele pode ter aí um plano alimentar de 5.000, 6.000 calorias, vai depender da atividade física dele, do tipo de treino. E aí, se ele parou de treinar, automaticamente eu tenho que diminuir esse aporte calórico. Então, se ele continuar consumindo, e aí, claro, tem a questão da predisposição genética, da pessoa ser mais propensa à obesidade, então tudo isso vai levar em consideração, mas é comum o atleta ganhar peso após a sua aposentadoria, sim. Muito bem. Ô, Ricardo, eu tenho uma pergunta para fazer para a doutora, é o seguinte, uma pessoa, assim, normal, assim, que não seja tão atleta, né, que joga final de semana e tal, quantas 1.000 calorias ela deve ingerir por dia, doutora? Olha, eu vou falar num geral, porque tudo vai depender da quantidade de horas. Se você pegar um homem, mais ou menos, que ele faz um treino aí de 1 hora por dia, mais ou menos por volta de 2.500 calorias. Tudo vai depender da intensidade, da posição que ele joga. Agora, um atleta, você viu a diferença, dá praticamente o dobro, né, do valor calórico. Tem atletas com um valor bem maior, até que a gente tem que obrigatoriamente colocar suplemento alimentar, porque só alimentação não dá conta de colocar todo o aporte nutricional. Então, se você for ver bem, é muito grande quem joga só um pouco e quem joga muito. Entendi. Tem alguma pergunta, Nilson? Não, só assim, se é mito ou se é verdade, né? Que na nossa época, assim, ou até hoje mesmo, não sei, a alimentação dos atletas eu não tenho acompanhado, né? A gente não tem esse acesso à concentração deles. Mas que nem na nossa época se dizia que comer feijão em grão fazia mal. Então a gente comia sempre o feijão batido. Se botava no liquidificador, batia para comer com o arroz. E era aquele pouquinho, falava, não pode comer que vai fazer mal. Isso é verdade? É porque, assim, dependendo da hora que você dá alimentação, você precisa dar um volume e uma questão da consistência. Quando você consome feijão, grão, você precisa de um tempo maior para fazer digestão. E quando eu ofereço para você um feijão batido, como o grão, a semente já está liquidificada, vamos assim dizer, já está, meio mastigado, a digestão é mais rápida. E é importante avaliar, porque tem algumas pessoas que mesmo batido não conseguem digerir bem
nem o feijão. Então, por isso, por uma questão talvez do passado, de não conhecer bem o metabolismo, a nutrição também foi evoluída bastante, eles só faziam indicação do feijão batido, mas o batido é uma questão mais de digestão, sim, tá? Mas aí depende do clube também, né? Obrigado. Muito bem, mensagem chegando aqui, Flávia Simone, um abração para todos, especial para o maridão. Um beijo para você. Cadê o pessoal lá de Santa Rita? Ninguém de Santa Rita hoje? Não. Agora, quem está pegando teu pé é o Tupanzinho. Ele está dizendo aqui, ex-atletas têm a tendência de ganhar muito peso e é difícil continuar treinando. Isso. O Nilson, por exemplo, faz bastante exercícios com o copo. Levantamento de copo. Só movimentando, né? Levantamento de copo. É isso mesmo, Nilson, que o Tupan está falando aqui? Você vê que eu continuo me cuidando. Hoje mesmo, casado, eu às vezes eu saio para treinar, para dar meu treinamento, minha corrida, eu vou sem tomar café. Minha esposa fica doida comigo. Às vezes está o café pronto, tudo lá ajeitadinho, mas eu já tenho aquele hábito. Eu vou, faço meu treinamento, depois que eu volto, eu tomo café após o treinamento. Aí que eu vou comer meu ovinho mexido, meu pão de forma, né? Aí que eu vou tomar o meu suco. Eu não gosto de café nem leite, então, mas é após. Mas por isso que aí, Tupã, por isso que eu tô fininho, eu me cuido, continuo me cuidando. Já o Tupan... O copo é só no fim de semana, é só fim de semana. Agora fala para ele, né? Nilson, o Tupan já não, tá com uma barriguinha, parou de jogar faz tempo. O Tupan parou de jogar e parou de tudo. Parou de se cuidar, parou de manter a comidinha, tá comendo muito, tá bebendo muito, por isso que engordou. Por isso que ele está ouvindo hoje a live aqui, né? Ele está bem esperto aqui, pegando as dicas da doutora Rita, para ver se ele começa, né? Aí a galera, a Hora da Bola está dizendo aqui, ó, o Luiz Adriano está fora de forma. A doutora Rita está aqui para dar umas dicas para ele aqui, porque um jogador de alto nível, né? Nós estamos falando muito de ex-atletas, mas um jogador de alto nível, ele não tem como, né? Tem que se cuidar, né? Realmente ele é um patrimônio do clube, né? Ele precisa ter um alto rendimento. E a gente sabe também que a parte também de bebidas, né? Não só refrigerante, esses sucos processados, isso faz toda uma diferença, né, doutora? Faz. Eles têm muito carboidrato na composição. A gente sabe que pós-treino nós vamos colocar alguns alimentos mais calóricos, com carboidratos mais complexos para repor aquele glicogênio muscular. Mas quando você consome somente um refrigerante ou um suco, o açúcar é um açúcar, vamos assim dizer, refinado, então cai direto na corrente sanguínea, dando aquela barriguinha, né? Então tem que escolher o tipo de carboidrato que você vai estar consumindo pós-treino para você conseguir ali repor esse glicogênio muscular que você perdeu e continuar dentro do clube, porque se você pode ser um atleta de elite, mas se você não performar, depois quando vence seu contrato, já era, né? Então você tem que garantir o seu rendimento para você se manter no clube ou até ir para um clube que paga um pouco mais, né? Com certeza. Nilson, dentro dessa sua história do futebol, quais os jogadores que tiveram problemas com a balança, digamos assim, que tinha dificuldade de entrar em forma, ter uma boa alimentação? Principalmente, tem dois aspectos, Nilson, aquele que tem problema com a balança, né, como a doutora falou que é genético, mas aqueles que realmente gostavam de burlar, né, a alimentação. Tem os dois casos, né? Teve alguns, né, cara? O próprio Neto, o Neto, só de olhar para a comida, o Neto engordava. Só dele olhar para o prato da comida ali, ele já ganhava dos pezinhos. Então, tem o Maurício, lá no Internacional, era um cara também que tinha que comer pouco na concentração. Podia comer muito, que no outro dia, na balança, estava acima do peso. E os caras, às vezes, ficavam até meio assim comigo, porque eu sou assim, né? Eu falo que eu sou um cara privilegiado por Deus. Porque esse meu biotipo, por tudo isso aí que eu fiz, me alimentando sempre mal, errado, né? Totalmente errado. Nunca tive problema de lesão. E assim, quando a gente para de treinar, que a gente saía de férias, todo mundo voltava no treinamento, os caras voltavam 4 quilos acima do peso. No primeiro dia de treino, os caras estavam morrendo. E eu, cara, pelo fato de eu não ter gordura no corpo,
a minha massa muscular atrofiava. Eu voltava 3 quilos, 2,5 quilos abaixo do meu peso. Nossa. E ali eu saía para treinar, pô, soltava para correr ali, os caras com saco plástico e não sei o que falava, porque naquela época o saco plástico ajudava a suar, né, a emagrecer mais rápido. Pô, eu dava volta nos caras, falavam assim, pô, você treinou as férias. Pô, eu não parei, eu só não saí de perto da churrasqueira, cara. Eu comia churrasco, macarrão, lasanha e voltava abaixo do peso. Até hoje eu sou assim, se eu não treinar, eu vou no outro dia pesar, eu estou abaixo do meu peso. E se eu começar a treinar, aquela coisa toda, eu atinjo, a musculatura minha fortalece, eu atinjo aquele peso e eu não saio daquilo, eu não passo daquilo ali. Eu subo na balança, eu vou no churrasco, eu como, eu bebo, no outro dia eu subo na balança, eu estou no mesmo peso. Tudo isso que você falou, que você come, só de você falar, eu já engordei 3 quilos aqui. Eu não rejeito nada, cara. Apesar que mas aí... eu não sou comilão. Aí tem que avaliar... Tudo isso daí, tudo que me oferece, eu como, mas tudo dentro do limite, né? Não é nada, aquela montanha assim, feito alguém que está com a camisa do Palmeiras. Aí. Não estou entendendo. Estou entendendo. Se a gente for levar em consideração a porcentagem de gordura, eu não sei quanto você tem hoje, mas aparentemente você não é uma pessoa que tem uma porcentagem de gordura alta. Então, o metabolismo é mais acelerado. Então, não é porque você comeu um churrasco, alguma coisa, que você vai engordar. Agora, quando a pessoa já tem uma taxa aí de gordura muito alta, o metabolismo dela é mais moroso, mais lento. E aí, qualquer coisinha que ela consome vai fazer diferença. E a questão que é importante do atleta é avaliar: eu como porque eu estou com fome, eu estou precisando, ou eu como porque eu estou com compulsão? Se eu estiver com compulsão, nós temos que dar algum fitoterápico para trabalhar a compulsão do atleta, porque às vezes essa questão vai fazer com que ele consuma alimentos de uma forma compulsiva. Então tem que trabalhar tudo isso dentro do treino, dentro da alimentação, dentro do atleta, entender, porque tem pessoas que têm um perfil mais para o doce também, e aí ele come doce porque ele está precisando, ele come doce porque ele é um formiguinha. Se você não der alguns ativos para controlar essa questão do doce, ele pode até desenvolver uma resistência à insulina, uma diabetes. Então tem que fazer todo esse acompanhamento que é individualizado para cada um, né? Verdade. O Nilson, o Gerson Leles, o Gerson, seu amigo, está mandando uma mensagem. Nilson, é como eu, faz dieta com cerveja, por isso a gente não engorda. O Gersinho aí. Mas quando eu jogava no profissional, a gente ia medir, eu jogava com 6, 5% de gordura. Era 6, 5%. Quase nada, né? Sim. Doutora, aí o metabolismo é mais acelerado. 6% é sonho de consumo de todos os atletas, né? Com certeza. Nós estamos chegando ao fim já. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Douglinhas. Eu assisti um filme do Éder Joffre, que passou no cinema, acho que passou também na TV aberta depois, que o pai dele, eles foram viajar, acho que quando ele foi para o Japão lutar contra o japonês, e ele não conseguia chegar no peso limite. Então, como o Nilson falou, ele colocava aquele saco plástico, treinava, e o pai dele dava muito chiclete para ele ficar mascando o chiclete e cuspindo aquele chiclete para gastar saliva. Eu achei uma agonia aquilo, ele conseguiu perder o peso, mas falei, quantos chicletes esse homem teve que mascar e cuspir para perder, às vezes, milímetros ali de peso? O que acontece, doutora? Gramas, então, isso. O ruim de ficar consumindo, que nem você comentou, do chiclete demasiadamente, é a questão da gastrite, porque eu estou mastigando, eu vou liberar o suco gástrico e eu não estou recebendo nenhum alimento. Então, é um risco que foi colocado a pessoa aí. Hoje em dia, você pode colocar alguns alimentos termogênicos, até na parte de suplementação fitoterápica, que vai acelerar o metabolismo. Eu não daria chiclete assim direto, não, porque pensou, se a pessoa ficar com uma gastrite, aí pronto, começa a doer o estômago, ele não vai jogar mesmo, né? Não é bacana. Não é bacana, né? Muito bem. E hoje você vê no UFC, quando o pessoal vai lá na pesagem, né? Que aí quando acaba o peso, eles ganham 4, 5 quilos assim, coisa... Nossa. Como funciona isso? É porque eles tomam também, né? Como eles têm que enquadrar num peso
devido à categoria, antes é colocado ele em sauna, é colocado, dado algumas coisas para ele consumir, desidratar. Então, aquele peso não é um peso real, ele perde muito líquido, tanto é que tem alguns atletas que acabam passando mal. Então, são Exato. estratégias para enquadrar. Não deveria ser dessa forma, mas como é normatizado por peso, todo mundo quer pesar pouco. E aí sofre muito atleta, né? Principalmente horas de sauna, tem complicações metabólicas aí, mas, né? Sequelas pós também, tem alguma sequela Pode, quando para? pode. Tem atletas que acabam enquadrando dentro daquele perfil que ele está precisando para ele competir, chega no dia ele não consegue praticar porque ele perdeu muito nutriente, porque quando eu dou alguma coisa para você desidratar, eu não vou perder só água, eu vou perder vitaminas e minerais também. E às vezes você consegue recuperar num tempo rápido e às vezes você também não consegue, porque depois que pesou, enquadrou ali, você vai colocar de novo alimento para ele competir. Aí vai depender muito da idade, da recuperação, porque nós somos pessoas parecidas com metabolismos diferentes, né? Então tem que ser Verdade. muito personalizado, mas é um tipo de esporte bem arriscado, vamos assim dizer, né? Mas cada um Quando eu falo de pratica aquilo sequela, eu falo que assim, quando gosta. ele se aposenta, Ah, portanto, sim. pode ter algum tipo de sequela por tão agredir o corpo dele com essas. Sim, porque assim, nós somos movidos por vitaminas, e esse negócio de ficar dando toda hora, muito frequentemente, diuréticos para ele perder rapidamente, no futuro ele pode ter comprometimento metabólico, sim. Então, desde problemas na articulação, problemas de pele, vários tipos de problema, aí vai depender da pessoa, problemas cardíacos e renais, é bem impactante, principalmente renal, porque toda hora você está dando alguma coisa para você desidratar. Então, por isso que eu falei, cada um faz aquilo que de repente gosta, né? O que apareceu de oportunidade na vida. É um treino bem, bem complicado, sim. Muito bem. Douglinhas, estamos chegando ao final, tem 2 minutinhos, o programa está chegando ao seu final. Passo a palavra para você. Eu queria perguntar para a doutora que time que ela torce, se ela gosta de futebol. Você quer me comprometer? Olha, tem corintiano, tem palmeirense, eu prefiro ficar neutra. Não quero Não, arranjar pode Oh, briga. falar. aqui é Pode tudo falar, democrático, Não, pode, não, eu pode prefiro falar. ficar Aqui neutra. vai ficar neutra. Ô, em Podemos cima do muro, hein? Em Profissionalismo, cima né? do muro. Aí, Profissionalismo. porque também quem está olhando do outro lado vai falar assim: ah, ela torce para um, torce para outro, não torce para o meu, não vou gostar mais dela, não vou passar mais na consulta, é melhor Tá não. bom. Não vou me Muito bem, consultar galera. mais com ela. Profissionalismo. Profissionalismo. Entendi. Profissionalismo. Douglinhas, tempo acabou. O programa foi muito rápido, muito Muito gostoso. rápido, né? Doutora Rita Novaes aqui nos trouxe aqui informações preciosas. Gostaríamos de agradecê-la pelo seu tempo de vir aqui bater esse papo com a gente, né? Programa de homem de futebol, mas olha, calhou muito bem, porque foram dicas importantes, né? Que isso faz parte do nosso dia a dia, né? Não só do atleta, mas também de nós aqui que estamos aí no nosso dia a dia, naquela nossa vida mais tranquila, mas às vezes muito sedentária, né, Douglinhas? E a gente Sim. acaba precisando dessas informações. Um forte abraço, muito obrigado. Muito obrigada a vocês pelo convite. Nilson, Obrigado. Valeu, boa acabou. noite, doutora. Prazer ter tido a senhora aí com a gente no programa, dando essa aula aí, né, de nutrição aí pra gente. E agora, para mim, vai servir muito. Vou jogando no Master aí, vou procurar me alimentar melhor para que a gente possa continuar dando show. Muito bem, eu É queria isso já aí. agradecer a vocês por ter acompanhado a gente, né? Semana que vem não vamos ter programa, feriado prolongado, todo mundo vai dar uma folga. Douglinhas, finaliza o programa.